Olá, seja bem-vindo ao canal Testando seu Conhecimento Bíblico. Vamos mergulhar na Bíblia de forma dinâmica e divertida. Mas antes, não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Ajude o canal a alcançar mais pessoas. Estão preparados? Vamos começar! Primeira pergunta. Por quantos dias os amigos de Jó ficaram com ele sem falar nada, só observando sua dor? Número 1, 3 dias. Número 2, 4 dias. Número 3, 5 dias. Número 4, 7 dias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 7 dias. E se assentaram juntamente com ele na terra, 7 dias e 7 noites. E nenhum lhe dizia palavra alguma, porque viam que a dor era muito grande. Jó, capítulo 2, versículo 13. Segunda pergunta. No princípio, Deus criou. Número 1, o homem. Número 2, os animais. Número 3, os céus e a terra. Número 4, os luminares. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, os céus e a terra. No princípio criou Deus os céus e a terra. Gênesis capítulo 1, versículo 1. Terceira pergunta. Qual cidade Jesus, ao chegar à porta da mesma, havia um cortejo fúnebre de um menino, e o Senhor compadeceu-se e o ressuscitou? Número 1, Cafarnaum. Número 2, Naim. Número 3, Nazaré. Número 4, Damasco. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Naim. E aconteceu pouco depois, ir ele à cidade chamada Naim, e com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E chegando-se, tocou o esquife, e os que o levavam pararam, e disse: Jovem, eu te digo, levanta-te. E o defunto assentou-se e começou a falar, e o entregou à sua mãe. Lucas capítulo 7, versículo 11, 14 e 15. Quarta pergunta. Que rei teve sua mão mirrada por tentar fazer mal ao homem de Deus? Número 1, Acabe. Número 2, Manassés. Número 3, Jeroboão. Número 4, Josias. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Jeroboão. Sucedeu, pois, que, ouvindo o rei a palavra do homem de Deus que clamara contra o altar de Betel, Jeroboão estendeu a mão de sobre o altar, dizendo: Pegai nele. Mas a mão que estendera contra ele se secou, e não a podia tornar a trazer a si. 1 Reis, capítulo 13, versículo 4. Quinta pergunta. Segundo a Bíblia, quem foi considerado o homem mais manso da terra? Número 1, Jó. Número 2, Abraão. Número 3, Davi. Número 4, Moisés. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Moisés. E era o varão Moisés muito manso, mais do que todos os homens que haviam sobre a terra. Números capítulo 12, versículo 3. Sexta pergunta. Quem estava doente na casa de Pedro e o Senhor curou? Número 1, esposa. Número 2, filha. Número 3, sogra. Número 4, mãe. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, sogra. E Jesus, entrando na casa de Pedro, viu a sogra deste jazendo com febre.
e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. Mateus capítulo 8, versículo 14 e 15. Sétima pergunta. Qual o nome do latoeiro que causou muitos males a Paulo? Número 1, Apolo. Número 2, Alexandre. Número 3, Trófimo. Número 4, Demas. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Alexandre. Alexandre o latoeiro causou-me muitos males. O Senhor lhe pague segundo as suas obras. Segundo Timóteo, capítulo 4, versículo 14. Oitava pergunta. Quem reinava na Judéia no período do nascimento de Jesus Cristo? Número 1, Herodes. Número 2, Dario. Número 3, Pompeu. Número 4, Maximus. Tempo para pensar. Resposta certa, número 1, Herodes. E tendo nascido Jesus em Belém da Judéia, no tempo do rei Herodes, eis que uns magos vieram do Oriente a Jerusalém. Mateus capítulo 2, versículo 1. Uma pausa para lembrar. Inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Vamos continuar? Nona pergunta. Que profeta anunciou a morte do rei Ezequias? Número 1, Eliseu. Número 2, Jeremias. Número 3, Elias. Número 4, Isaías. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, Isaías. Naquele dias, adoeceu Ezequias de morte, e o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, ordena a tua casa, porque morrerás e não viverás. Segunda Reis, capítulo 20, versículo 1. Décima pergunta. Quem derrotou o gigante Golias? Número 1, Saul. Número 2, Davi. Número 3, Josué. Número 4, Sansão. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Davi. Assim Davi prevaleceu contra o filisteu, com uma funda e com uma pedra, e o feriu o filisteu, e o matou sem que Davi tivesse uma espada na mão. 1 Samuel, capítulo 17, versículo 50. 11ª pergunta. Quem orou ao Senhor e o sol parou por quase um dia? Número 1, Moisés. Número 2, Josué. Número 3, Abraão. Número 4, Marcos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, Josué. Então Josué falou ao Senhor no dia em que o Senhor deu os amorreus na mão dos filhos de Israel, e disse aos olhos dos israelitas: Sol, detente em Gibeão, e tu, lua, no vale de Aijalon. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E o sol se deteve e a lua parou até que o povo se vingou de seus inimigos. E isso não está escrito no livro do reto? O sol, pois, se deteve no meio do céu e não se apressou a pôr-se quase um dia inteiro. Josué, capítulo 10, versículo 12 e 13. 12ª pergunta. Como ficou conhecido o lugar que o Senhor acendeu sua ira e matou a última parte do arraial dos hebreus no deserto? Número 1, Taberá. Número 2, Mara. Número 3, Peniel. Número 4, Bezeque. Tempo para pensar.
Resposta certa, número 1, Taberá. E aconteceu que, queixando-se o povo, era mal aos ouvidos do Senhor, porque o Senhor ouviu-o, e a sua ira se acendeu, e o fogo do Senhor ardeu entre eles, e consumiu os que estavam na última parte do arraial, pelo que chamou aquele lugar Taberá, porquanto o fogo do Senhor se acendera entre eles. Números capítulo 11, versículo 1 e 3. 13ª pergunta. Quantos anos ainda viveu Jó após o seu flagelo? Número 1, 125 anos. Número 2, 130 anos. Número 3, 135 anos. Número 4, 140 anos. Tempo para pensar. Resposta certa, número 4, 140 anos. E depois disto, viveu Jó 140 anos, e viu a seus filhos e aos filhos de seus filhos, até a 4ª geração. Jó, capítulo 42, versículo 16. 14ª pergunta. Quem negou Jesus 3 vezes? Número 1, João. Número 2, Tomé. Número 3, Pedro. Número 4, Tiago. Tempo para pensar. Resposta certa, número 3, Pedro. E disse-lhe Pedro, ainda que todos se escandalizem, nunca porém eu. E disse-lhe Jesus, em verdade te digo que hoje, nesta noite, antes que o galo cante 2 vezes, 3 vezes me negará. Marcos capítulo 14, versículo 29 e 30. 15ª pergunta. Por quantos meses a arca do Senhor ficou com os filisteus? Número 1, 6 meses. Número 2, 7 meses. Número 3, 8 meses. Número 4, 9 meses. Tempo para pensar. Resposta certa, número 2, 7 meses. Havendo, pois, estado a arca do Senhor na terra dos filisteus 7 meses. 1 Samuel, capítulo 6, versículo 1. Não esqueça, inscreva-se no canal, deixe o seu like e ative o sininho de notificações. Versículo para meditar. Ó terra, 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 ouve a palavra do Senhor. Jeremias, capítulo 22, versículo 29. E aí, quantas perguntas vocês acertaram? Deixe nos comentários o que vocês estão achando dos vídeos. Até o próximo desafio. Que Deus continue abençoando a sua vida. Tchau!